Mas como eu ia dizendo, Madre adorava fazer visitas. Não sei se vocês esqueceram da história, eu não. Então, ela vai naquela casa que ela tinha fundado, lá naqueles anos saudosos de 52, que tinha recebido quase 40 mil pessoas, acompanhado quase 20 mil desencarnes, de pessoas pobres que chegavam tristes, e ela ensinava suas madres a escutar, a ouvir, a dar um prato de arroz e algo quente para beber. Ali um dia ela fala que se emociona, porque ela tinha pessoalmente recebido um homem que queria muito conversar, e ela percebeu que ele estava muito mal, e que a única coisa que ela podia fazer era dar uma morte digna para ele, era o presente. Então ela oferece comida, oferece o habitual, mas ele só queria conversar. Então Madre se coloca do lado dele como uma mãe, uma avó se coloca do lado do neto e fala: fala, meu filho, fala o que a tua alma deseja falar. E ela se emociona com a história dele, e ele conta toda a história que queria falar, desabafa, fala do peso da alma, das agruras da vida, até o momento que ele respira fundo, olha para ela e diz: muito obrigado, como eu precisava disso, agora eu posso morrer em paz. E fecha os olhos e desencarna. E Madre diz que foi a morte mais linda que ela viu. Ele só queria paz para desencarnar. Isso é muito profundo. Tem uma outra história muito parecida com essa, já na ordem dela em Nova York. Madre é muito conhecida nos Estados Unidos por causa dos programas missionários que ela fez em inúmeros momentos nos Estados Unidos, né? Na verdade, ela tinha obras sociais em várias partes do mundo. Em uma das suas casas em Nova York, ela ouve o chamado de uma das madres que pede um conselho a ela. Havia um interno, um rapaz que estava morrendo, e ele pedia desesperadamente para que encontrassem o seu pai, porque ele não podia morrer sem o perdão do pai. E aquilo o agoniava, e ele batia na trave, mas não desencarnava. O povo achava: essa noite ele não passa, e ele lá firme. E então Madre Teresa conta que eles tentam de um jeito para cá, procuram o serviço social para lá, identificam o endereço, acharam o homem, e levaram o homem que não viu o filho há muito tempo, e colocam os dois para conversarem em conjunto. Conversam, falam, o menino pede perdão, choram, se abraçam, e então o rapazinho respira fundo e fala: agora eu posso morrer em paz, e também desencarna. Olha, gente, a importância dessa história de, abre aspas, morrer em paz. Já pararam para pensar que essa é a maior recompensa do encarnado? Embora a gente deteste a ideia da morte normalmente, ela pode ser uma bênção para quem tem a alma em paz. Ela não é para quem não tem. Mas se você for parar para pensar, qual que é a maior recompensa de um motorista que sai na estrada rumo a algum lugar? É chegar no lugar em segurança, não é assim? Qual que é a recompensa do estudante que se prepara para fazer uma prova? É ir bem na prova. Qual que é a recompensa de alguém que vai fazer uma viagem na Terra durante um determinado período? É chegar no final com êxito. Então, se você quer se dar um presente, cuide da sua vida agora. Limpe a sua alma agora, alivie sua alma agora. A hora, meus amigos, de cuidar dos seus pensamentos é agora, não é? A hora da gente reforçar o nosso lado amoroso, bondoso, generoso, não é? A hora da gente trabalhar pelo bom ânimo, pelo otimismo, é agora. A hora da gente dizer não para aquilo que nos tira a paz, é agora. A hora de ser feliz, da gente espalhar alegria, da gente sorrir, porque Madre era muito sorridente, é agora. Porque na hora que chegar o momento do nosso desencarne, nossa consciência vai estar em paz, vai estar leve. Quando chegar a hora de voltar para casa
e o barqueiro nos chamar, na mitologia grega, o Caronte era o barqueiro. Na hora da morte, na mitologia, ele levava as almas para o Hades. Né? Então, na hora que chegar um momento do nosso chamado para voltar para casa, você pode até ficar com saudade daqueles que aqui estão, mas você não vai ter coração pesado. Sabe, não vai ter aqueles casos mal resolvidos. Meu Deus, eu não falei isso para o fulano. Meu Deus, eu estou carregando essa mágoa há tantos anos. Meu Deus, eu deixei de fazer isso com o Beltrano. Que é o que pesa no espírito. O Chico dizia isso. Às vezes as pessoas querem saber para onde elas vão depois que desencarnam. É simples, olha o peso da sua alma. E ele falava, porque no mundo espiritual, literalmente, é uma questão de física. Emmanuel falava para ele, ele falava. Porque quando a gente desencarna, nossa alma tem peso. Nossa balança material não mede, mas a alma tem peso. Muito embora, só um parênteses, os russos tentaram medir, né? Teve uma época, né, na União Soviética, tentaram medir o peso da alma. Foram medir o sujeito lá, quando ele estava encarnado, e depois, tempos dele desencarnar, minutos depois da morte, para ver uma diferença leve, alguns miligramas. Mas enfim, no mundo espiritual, a alma tem peso, na sutileza do mundo maior. E quais são as questões que trazem peso na alma? Culpa, tristeza, são as sujeiras da alma, arrependimentos, agonias. Quando o recém-desencarnado leva isso com ele, ele fica pesado. Por isso muita gente não sai da terra. Não é assim? Muita gente ouve falar, né? Fulano está perambulando por aqui, não sai da família, porque é apegado. A alma não se libertou. O gigante da alma, gente, ele sabe que isso aqui tudo é passageiro. Alguém ofende ele eu perdoo, porque tudo é tão passageiro. O gigante da alma, ele não vai se apegando a nada material. Ele sabe que a qualquer hora, tudo é emprestado, pode ser tirado dele. O gigante da alma, ele sabe que está aqui só de passagem. Então ele não se apega às agonias. Entende? Ele vê o final da viagem. Então quando chega a hora do desencarne, ele fala, hora de deixar o seu corpo para trás. Obrigado. Deixei para a minha próxima viagem. Madre Teresa teve alguns chamados antes de desencarnar. Ela nasce em agosto de 1910, como nós comentamos, para desencarnar no mês de setembro de 1997. Não sei se vocês se lembram, eu me lembro. Me lembro da notícia, estava vendo televisão. Ela vem aquela musiquinha, né, da TV, notícia especial. Acaba de falecer, né, Madre Teresa de Calcutá. Lembro direitinho. Ela teve um infarto fulminante. Foi o terceiro. O primeiro foi em 1983. Ela resistiu. O segundo foi em 1989. Colocou um marca-passo. Em vários momentos ela tentou abrir mão da liderança da Ordem das Missionárias. Aí voltavam com ela para a liderança. A pessoa andava direito com ela. Cara, então tá bom. Se é para viver para Deus, que seja até o final. E assim ela viveu. Até os seus 87 anos físicos, né? Chico viveu um pouquinho mais. Os parceiros gigantes da alma, que passaram praticamente toda a existência juntos, que fisicamente nunca estiveram juntos, mas que espiritualmente com certeza trabalhavam na mesma linha, no mesmo horizonte, estavam lá. E uma coisa que muita gente não sabe, mas segundo os anais da espiritualidade, a reencarnação como Madre Teresa de Calcutá, vejam só que coisa, foi a última existência na Terra de Maria de Magdala. Desde a época que aquela mulher lá atrás abre mão da prostituição, aceita o Evangelho de Jesus, desencarna com lepra, a mulher mais linda da sua época, ela vai para o Vale dos Leprosos, ficar com os leprosos, porque era só quem a aceitava depois que Jesus tinha partido. Ela fala de Jesus durante anos, até que ela própria contrai a lepra, e ela desencarna com lepra, e Jesus a acolhe com lepra, e ela retornaria em várias outras existências, cada vez mais trabalhando o amor. Porque o gigante da alma, ele não nasce pronto, eu repito, é um processo.